irmãos? Vamos estar meditando a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Josué, número 24. Livro de Josué, número 24. Vamos estar lendo. O versículos 14, irmãos, em diante. Vamos estar lendo esse trecho aqui da palavra de Deus, irmãos. Josué 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós, nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Pai bondoso, agradecemos o teu amor para conosco, tua graça e a tua misericórdia, a riqueza do seu amor para conosco. Pai, é poder estudar e ler a tua palavra, que o Senhor esteja nos usando, Pai, na direção do teu Santo Espírito, Pai, dando-nos da tua sabedoria e direção para falar e ouvir a tua mensagem, viver, ó Pai, de acordo com a mensagem do Senhor, Pai. Guia-nos em ti, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, dentro do tema que tem sido pregado, avivamento espiritual, o Senhor tem nos chamado a atenção, irmãos, para uma vida conforme a sua vontade e querer. E muitas vezes, quando se fala em avivamento espiritual, muitas vezes eu falo de mim, até ser um frio na barriga, talvez, um gelo, o que vem a ser talvez o avivamento espiritual. Será que é um movimento que a gente vai ter que esperar? Será que é um movimento que a gente vai ter que estar aguardando um dia acontecer? O que é o avivamento espiritual? E nessa situação em que nós estamos aqui, irmãos, vendo aqui, Josué chama o povo, aqui ele já está bem velhinho, já perto do seu recolhimento, e o Senhor falou para ele: chama o povo. Lá no versículo 1,
de 24, fala assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Chamou todo mundo, irmãos. Aqui, esse momento em que o povo está aqui, o povo já tinha conquistado boa parte da terra de Canaã. Hoje nós estamos estudando as lições do Pentateuco, nós já estamos estudando números, e esse povo que está aqui, irmãos, é filho daquela geração que nós estudamos, principalmente hoje na escola dominical, a geração que conquistou a terra prometida. Lá no deserto, Deus preparou o povo para que chegasse à terra prometida, e aqui eles já estão na terra prometida, já tinham. Quem já leu a Bíblia, já leu esses trechos da Bíblia, principalmente Josué aqui, gosta de ler esses textos, estudá-lo, vai ver que aqui a Transjordânia já tinha sido dividida, parte lá antes de atravessar o Jordão, já tinha sido dividido algumas tribos. Aqui estão as demais tribos que foram conquistar as demais terras da além do Jordão. E aqui está o momento em que chegou já o momento em que eles já tinham conquistado boa parte da terra, ainda faltava várias tribos ainda para serem derrotadas, mas já estava o momento de Deus recolher Josué, e Deus fala para ele: reúne o povo, chama o povo, para nós fazermos aqui um ajuntamento, uma reunião, e vamos conversar um pouco. E faz aqui a renovação da aliança. E dentro do tema que já falei, irmãos, do avivamento, e muitas vezes a gente acha que o avivamento é lá na frente, a gente vê o avivamento que na Bíblia, por vários capítulos da Bíblia, Deus realizando o seu avivamento na vida da igreja. A gente deve perguntar: onde que o avivamento começa, irmãos? O avivamento começa onde? O avivamento começa aqui na igreja? Sim, também. Mas o avivamento, irmãos, começa lá na minha casa, o avivamento começa lá na minha vida, o avivamento começa lá na minha família, dentro do meu lar. Não adianta eu querer ter uma vida avivada dentro da igreja, aqui, hoje, aqui no culto, sendo que esse avivamento, irmãos, ele está esquecido lá na minha casa. Não tem, na minha casa eu não tenho vida cristã, no meu trabalho, nos meus negócios, no meu dia a dia, dentro daquilo que se chama, dentro daquilo que nós chamamos de culto, de adoração a Deus, como nós já lemos lá no Salmo 84, no Salmo 103, que são expressões na vida de culto. Onde que começa o culto? O culto começa lá na minha vida, lá na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu estando, caminhando como as crianças cantam. Já cantaram aqui um dos hinos, nós já cantamos várias vezes, a cada momento andando na presença do Senhor, ao levantar, ao dormir, ao deitar, ao acordar, ao trabalhar, ao vir na igreja, estando na igreja, indo embora, ou dormindo. Isso é o avivamento, irmãos. Muitas vezes a gente fica preocupado, muitas vezes dá aquele gelinho da barriga, como o pastor está pregando aqui esse tema na igreja, e quando ele começou, quando o avivamento veio? É o Senhor quem sabe, irmãos, quando o avivamento vai vir. E talvez seja o avivamento da forma que muitas vezes nós esperamos, aquela explosão. E o que é essa explosão, irmãos? Essa explosão é a igreja em ação, no ponto que ela sai a evangelizar, a viver o evangelho de Jesus Cristo, onde Deus vai trabalhar na vida das demais pessoas chamadas, e essas pessoas vão se congregar, vão vir à igreja para adorar e servir ao Senhor. Lendo uma ilustração de uma das mensagens do pastor, pregação, lá num país, houve uma tempestade, um terremoto, algo parecido, uma tormenta, que destruiu a igreja. Chegaram lá, destruiu a igreja. Teve lá, destruiu a igreja. Chegou lá um missionário lá, nossa, que pena.
A igreja toda devastada, queimada, coisa assim. Estava sem cobertura, tal, só as paredes, tal. Que pena. Daí um dos irmãos estavam lá, graças a Deus, porque no dia que aconteceu a tormenta, o terremoto que aconteceu na ilha, lá naquele país, tinha 1000 pessoas dentro da igreja. Então, irmãos, é a maneira que a gente vê a obra de Deus, o avivamento de Deus em nossas vidas. Deus está chamando nós para o avivamento, para uma responsabilidade. E aqui dentro do texto que nós estamos lendo, irmãos, Josué chamou a atenção do povo, da liderança do povo, e conclamando-os para a responsabilidade do seu compromisso para com Deus. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos pais, Tera, Abraão, antes de Deus converter seu coração, lá na Mesopotâmia, aos deuses dos egípcios, aos quais vocês serviram, estiveram lá por mais de 400 anos, habitaram lá, ou aos deuses dos amorreus, aos quais vocês têm se contaminado hoje aqui? Agora eu não. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, irmãos, cabe dentro de nós, está dentro de nós, irmãos, essa responsabilidade grandiosa de servir a Deus. Que nós possamos ter essa palavra firme em nosso coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. É uma responsabilidade muito séria, Pai, irmãos, que está sobre os nossos ombros, sobre um pai, sobre uma mãe de família, sobre um líder espiritual da sua família, da sua casa. É uma responsabilidade muito séria. De você vir, por exemplo, à igreja e seu filho saber o que você está fazendo aqui e ter ciência do que você vai fazer na igreja. Eu vou lá para adorar e servir a Deus. De seu filho defender o evangelho de Cristo lá na sua escola, sua esposa, seu marido, e assim a família reunida no serviço de Deus. Essa obra. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui dentro desse trecho, irmãos, desse pensamento, eu e a minha casa, a gente vê seriamente, irmãos, a responsabilidade de alguns personagens da Bíblia que foram influenciar positivamente a sua família no relacionamento do servir a sua família, e outros da consequência que trouxeram para suas famílias por não servir ao Senhor, servir os seus desejos, os seus impulsos pecaminosos, e magoar e entristecer o coração de Deus, e o que eles trouxeram para a sua família. Primeiro exemplo negativo, irmãos, está aqui mesmo em Josué, algumas páginas atrás, está aqui o trecho que chama a nossa atenção para um momento em que o povo estava já conquistando a terra prometida. Aconteceu uma história aqui na vida do povo, que o povo ficou meio pensativo. O que é isso que está acontecendo? Por que isso está acontecendo com a gente? Lá no capítulo 7, irmãos, se você pegar sua Bíblia, abra lá o capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. É chocante, né, irmãos? Chocante. Triste. A gente tem hora que a gente quer ler a Bíblia, a gente não quer ler isso daqui. Mas foi uma realidade que aconteceu, irmãos. Por quê? Porque se você for entrar dentro do contexto aqui do capítulo 7, os israelitas lá no capítulo 1 foram derrotados em Ai. E fala aqui, ponto, Acã. E por que Israel foi derrotado em Ai, irmãos? Justamente pela consequência de um ato egoísta de Acã.
Porque quando nós deixamos de servir a Deus, irmãos, nós passamos a servir quem? Aos nossos desejos. Os nossos desejos são espirituais, os nossos desejos são carnais, irmãos. Os nossos desejos tendem para a carne, tendem para a morte, tendem a fazer aquilo que o quê? Que entristece e magoa o coração de Deus. E o que Acã fez? Deus falou para Josué, quando vocês, aqui já é a primeira cidade, irmãos, Jericó, vocês vão conquistar Jericó. Ao passar pela terra de Jericó, destrua tudo, nada vai ficar, exceto, fala lá da prostituta Raabe, de Raabe, e dos metais preciosos, do ferro, metais que seriam depositados no tesouro da casa de Deus. Só isso ele podia pegar. O que Acã fez? Acã chegou e pegou, num dado momento ele avistou uma capa babilônica, prata, ouro, e escondeu na sua tenda. E foi a causa, irmãos, da derrota da sua vida, primeira derrota de Israel, lá diante de Ai, e depois a derrota da sua família, o prejuízo e a consequência que ele trouxe para seus filhos, sua esposa, seus servos, tudo que ele pertenceu. Por causa do que, irmãos? Por causa de um desejo carnal que ele teve e deixou Deus de lado. Quando ele fez isso, irmãos, ele deixou de obedecer e temer a Deus e passou a obedecer aos seus impulsos carnais. Isso trouxe consequências graves para a sua vida, que foi isso ali, irmãos, tanto para ele quanto para a nação e quanto a sua família. Eu fico pensando, imagina eu como pai de família, ou você como pai, como mãe, como responsável pela sua família, por uma decisão impensada sua, nossa, minha, a gente colocar em risco a família, o bem-estar da nossa família. Né, irmãos? Como pode isso? Muitas vezes nós decidimos, temos que tomar várias decisões na vida, mas nós sabemos que essa decisão é correta quando nós tomamos debaixo da vontade e do querer de Deus, quando a pauta dessas decisões é a glória de Deus. Não a nossa vontade, não o nosso querer. Isso sim, daí a nossa família vai ter sucesso. Isso sim, a nossa família vai ser abençoada. Vai ser uma família que próspera. Vemos aqui o efeito negativo, irmãos, daquele que procurou servir não a Deus, e sim os seus desejos. Mas vemos também alguns pontos positivos, irmãos, algumas pessoas que serviram a Deus e tiveram seus registros aqui. Raabe. O versículo 24 do capítulo 6 fala aqui, ó. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, não tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Lembra que Acã, o que ele pegou? Uma capa babilônica, prata e ouro. Ele não podia ter feito isso, porque aquela prata e aquele ouro era para a casa e o tesouro do Senhor, era para levar para Josué e ser depositado lá no tesouro do Senhor. Mas ele cobiçou para si, ele desejou para si. Continuando aqui, ó. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Entendeu, irmãos? Alguém que está disposto a dedicar a sua vida para o serviço do Senhor, uma vez que ela conservou a vida dos espiões, como nós já lemos, irmãos, nós sabemos dessa história, a bênção que ela trouxe para quem? Para sua família. Porque ela serviu a quê? A Deus. Ela estava disposta a fazer o quê? A vontade de quem? A vontade de Deus. Esses exemplos que nós temos, irmãos, na Bíblia, de pessoas que abriram mão dos prazeres do mundo para servir a Deus, fazer a vontade e o querer de Deus. Não cobiçaram os desejos do mundo, mas tiveram o desejo intenso de fazer aquilo que agradava e está no nosso coração agradar e fazer a vontade de Deus. Outro caso também, irmãos, lá no Salmo 128, qual é a atitude de um pai de família? Que está aqui, da pessoa que teme a Deus, uma família diante da presença de Deus. Qual que é a nossa atitude de vida? Salmo 128 fala aqui claramente, irmãos, da bem-aventurança na vida
do pai, da família, pautada no temor do Senhor. Está aqui, ó. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Responsabilidade está sobre o ombro de quem, irmãos? Sobre a liderança da família, seja o pai ou seja a mãe. Como líder espiritual, seja o vô, seja a avó. Entendeu? Aonde está a responsabilidade espiritual? Está sobre nossos ombros, irmãos. E ter a decisão de, estou aqui para quê? Estou aqui para servir a Deus, irmãos. Para servir o Senhor. Como nós cantamos o primeiro cântico aqui na abertura do culto. Quem tem seu centro de nossas vidas? Cristo, irmãos. O centro da igreja é Cristo. Tudo que nós vamos fazer aqui na igreja, na nossa vida, no nosso trabalho, sempre o centro. O objetivo maior, irmãos, é a glória de Deus. É a glória de servir a Deus. Que nós não tenhamos uma ansiedade qualquer, a não ser, irmãos, a ansiedade de servir e fazer a vontade de Deus, ter desejo por Deus, para as coisas de Deus. Um último exemplo aqui, irmãos, para nós estarmos analisando aqui. Quando Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, chegou lá em Filipe, e estava lá uma irmã chamada Lídia. E Deus, apóstolo pregando o evangelho, Deus converteu o seu coração e ela passou a servir a Deus com mais intensidade. No sábado saímos da cidade para junto do rio, Atos 16, versículo 13, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falando às mulheres que ali tinham concorrido, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu isso, irmãos. Ela e toda a sua casa, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Nós servimos a Deus, irmãos. Isso tem que ser feito com alegria, toda a nossa casa. Nossa preocupação maior deve ser primária, irmãos, estar comprometida com as coisas de Deus, com a causa de Deus, com o evangelho de Deus, vivendo para servir e fazer a obra de Deus em nossas vidas. Momento decisivo na vida de Israel, irmãos, onde ali Deus chama Josué, e Deus iria recolhê-lo, e Deus fala para ele: vai lá e conclama o povo, para que o povo venha e tome a decisão séria em suas vidas. Chamou aqui a liderança do povo, irmãos. Hoje a liderança da igreja presbiteriana, irmãos, está reunida lá no Mato Grosso, se eu não me engano, parece que está sendo na capital, Cuiabá. Isso mesmo, né? Cuiabá. Campo Grande e Cuiabá, são 2 estados. Mas está lá no Mato Grosso reunido, irmãos. A liderança da igreja presbiteriana está lá. Os líderes da nossa igreja estão lá. Nós temos que orar, irmãos, para que eles tomem a decisão séria de que está aqui, irmãos, servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. É tão difícil, irmãos, tão triste para um pai, para uma mãe, para um servo de Deus. Ele está comprometido com a obra de Deus e muitas vezes a família, o filho, a esposa ou o esposo, os seus entes ali, não estão nem aí com a igreja, estão nem aí com a obra de Deus. É tão triste, irmãos. Olha, que triste. Sabe por quê, irmãos? Tem o OCP no sábado às 3 horas da tarde. Seu pai e a mãe não trazer o filho aqui na porta da igreja, as irmãs não vão buscar. A irmã até se comprometia antes a buscar por motivo de
que alguns podiam trazer. Mas o que eu quero dizer, onde eu quero chegar aqui, é responsabilidade de quem trazer o filho aqui, é responsabilidade do pai trazer o filho aqui. O pai trouxe o filho aqui na escola no dia de apresentá-lo ao batismo, mas é responsabilidade do pai trazer o filho à igreja, é responsabilidade do pai trazer o filho na escola dominical, é responsabilidade do pai trazer o filho na UCP, é responsabilidade do pai trazer o filho no culto à noite. Ah, mas o meu filho no culto à noite não fica quieto, vai. Não é, não tá falando, é para trazer na igreja. É para trazer na igreja, é responsabilidade nossa, irmãos. É dever de estarmos aqui fazendo a obra de Deus. Ter alegria, com alegria, né? Ter esse desejo, porque lá na frente, irmãos, vai ser cobrado, e vai ser cobrado, a cobrança é séria, porque aqui quando ele falou que se vocês deixarem de fazer a bênção que eu ia ter para você, eu vou amaldiçoar. Ué, mas Deus não é um Deus de amor, Deus não é um Deus de bênção, é Deus de bênção, mas é um Deus justo, irmãos. Deus é justo. Deus é tão justo, irmãos, que permite que eu plante o que eu quiser. Mas Ele é tão justo que deixa eu colher aquilo que eu plantei. Então, por isso nós temos que plantar o bem, plantar a alegria, a verdade no coração dos nossos filhos, da nossa família, ter culto doméstico, oração na vida familiar, irmãos. Por isso que o culto, irmãos, o culto aqui é a extensão da nossa vida. É a extensão da nossa vida. É claro que nossos filhos crescem, um dia vão para a faculdade, um dia vão para estudar fora, um dia vão para trabalhar fora. Devemos orar pela vida dos nossos filhos, para que quando nossos filhos nós estamos aqui, nós temos nossos queridos aqui que têm seus filhos que estão estudando, trabalhando fora. E saber que o seu filho está lá na igreja a hora dessa. Não é bom isso? Não é bom isso? Eu falo de mim, irmãos, me parte o coração saber que o meu filho está aqui na igreja, meu filho não está na igreja, no horário que eu estou na igreja. Me parte o coração. Porque o dever do filho e do pai é ensinar o filho à igreja, porque quando ele crescer, ele vai sozinho. Ele vai sozinho, esteja onde estiver, no Brasil ou no mundo. Aonde for no Brasil, irmãos, tem uma igreja presbiteriana. Se não tem igreja presbiteriana na localidade que você for, do lado tem uma igreja presbiteriana. Vamos falar de igreja presbiteriana, nós presbiterianos, né? Se você for para o mundo, afora, provavelmente lá vai ter uma igreja presbiteriana. Que Deus plantou uma igreja naquela cidade, naquele local. Então, a preocupação, não, eu não preciso estar, estou orando para o meu filho, porque o meu filho está lá na igreja uma hora dessa, né? Então, irmãos, eu e a minha casa serviremos a Deus, eu e a minha casa. A minha família tem que estar comprometida, tem que estar envolvida. Então, aonde está o avivamento, irmãos? Onde começa o avivamento? O avivamento começou lá na igreja. Não, o avivamento começou lá na sua casa. A vida de oração, a igreja está orando hoje porque a vida de oração está lá na sua casa. Você está vivendo uma vida de oração lá na sua casa. Quando tem um problema, bate a porta, você não corre lá primeiro, eu vou correr lá no pastor, corre lá, sim, está certo correr lá no pastor, mas antes de correr lá no pastor, você está orando, você já orou antes. É isso a vida de oração, irmãos, a vida avivada, então. Concluindo, irmãos, escolhei hoje a quem sirvais, escolha, irmãos. Deus dá aqui a liberdade para qualquer um escolher. Mas também dá a recompensa de acordo com a escolha de cada um. Para encerrar, irmãos, eu vou ler um texto do nosso catecismo. Catecismo Maior do Westminster, na sua pergunta 104, dentro do tema dos 10 mandamentos, faz a seguinte pergunta. Pergunta 104 do nosso catecismo. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são, primeiro, conhecer e reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Crer nele,
confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão dos homens, do homem todo. Ter cuidado de lhe agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, andar humildemente com ele. Então, irmãos, essa é uma vida de serviço a Deus, irmãos. Toda a nossa vida envolvida com Deus, com a obra de Deus, com o querer fazer a vontade de Deus. É fácil, irmãos. Quando você vai chegar num ponto, opa, peraí, isso aqui não vai agradar a Deus, eu não vou fazer. Eu vou ter prejuízo, talvez material? Tenha. Se for para glorificar e honrar o nome de Deus, irmãos, Deus tem que tirar coisas da minha vida, que Deus tire, para que o nome dele seja honrado e seja exaltado, mas não a minha vontade, não o meu desejo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça até essa vida de gratidão, uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida avivada cada dia mais aos pés do nosso Deus. Amém?